Olha, nosso assunto agora, a reforma trabalhista e, claro, outros assuntos envolvendo o Senado. Está conosco o presidente em exercício da Casa, Cássio Cunha Lima, do PSDB. Senador, bom dia, muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia, Josval, bom dia, Tiago, bom dia, Vila, prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Senador, a semana que vem é praticamente decisiva para o início da tramitação da reforma trabalhista nas comissões do Senado. Eu pergunto, nessa semana, inclusive, o senhor assinou um despacho encaminhando a reforma trabalhista para as comissões de assuntos econômicos e assuntos sociais da Casa. De que maneira será feita essa tramitação a partir de agora no Senado? Além dessas duas, também foi encaminhado para a CCJ. Havia uma solicitação de vários senadores para que a CCJ fosse ouvida. Então, a reforma trabalhista irá tramitar nessas três comissões, o que possibilitará um debate que será amplo, profundo, sem que isso signifique um retardamento exagerado na apreciação por parte do plenário. Teremos duas audiências públicas, em contato que tenho feito com o senador Tasso Gereissati, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que, por sua vez, tem falado com o presidente das outras duas comissões, para que nós possamos aproveitar esse momento de tramitação no Senado para esclarecer a opinião pública, as pessoas, das distorções que estão havendo, sobretudo nas redes sociais, e que a reforma tira direito das pessoas. Muito pelo contrário. Não há um só direito que esteja a ser atingido. O espírito da lei é, na verdade, conferir maior autonomia, maior liberdade para que as pessoas possam estabelecer suas relações de trabalho. Não vejo por que o Estado tenha a colocar sua mão forte, pesada, em decisões que cabem às pessoas, na sua liberdade de escolha, por exemplo, se deve ter férias de 30 dias ou se deseja parcelar essas férias em 2 etapas ou 3 etapas, desde que uma delas tenha no mínimo 14 dias. É uma decisão de quem trabalha e a lei hoje não permite essa faculdade. A distorção que está havendo, por exemplo, em relação à redução do horário de almoço para meia hora, o almoço pode ser de 1 hora, mas quem quiser ter um tempo menor de almoço de meia hora para voltar para casa mais cedo, para conviver com a família, para ir a uma missa, a um culto, ir num botequim tomar uma cerveja, enfim, você confere autonomia às pessoas para que elas possam tomar determinadas decisões que a rígida legislação brasileira não permite hoje. Todos os direitos, Sim. Todos estão preservados, até porque eles estão previstos na Constituição. Sim. E não na lei infraconstitucional. Então, esse tempo de debate no Senado servirá para desmistificar as inverdades e combater esse terrorismo cruel que geralmente se pratica contra os mais pobres, contra os mais frágeis, que é uma estratégia que muitos usam para tentar conquistar ou manter poder, o terrorismo. Perfeito. Foi sempre assim nas eleições, quando, por exemplo, toda eleição se dizia: tem que votar no PT, senão o Bolsa Família acaba. Tem que votar no PT, senão isso acaba. Então, é um tempo de desmistificação e de combate a esse desumano terrorismo que se pratica hoje no Brasil em relação a essas pessoas. Perfeito, senador. Bom dia, Marco Antônio Villa, senador. Eu gostaria de saber do senhor, acho que todos os nossos ouvintes, qual vai ser a postura do Senado em relação ao imposto sindical. Se é falar de uma excrescência, de uma herança ditatorial, é o imposto sindical, que vem lá da ditadura do Estado Novo e que preserva o peleguismo e tal. Na avaliação do senhor, isso vai ser mantido no Senado? Vila, eu acho que o Senado manterá não só o fim do imposto sindical obrigatório, o imposto não desaparece. Ele deixa de ser obrigatório Sim. E passa a ser voluntário, facultando também às pessoas o direito de escolher. Se alguém acha que o seu sindicato o representa bem e defende seus interesses, ele poderá fazer sua contribuição. Mas aquela pessoa que acha, olha, esse sindicato não me representa, não quero fazer a doação de um dia de trabalho para o sindicato, ela também poderá não fazer. Ou seja, estamos conferindo autonomia, liberdade para a decisão das pessoas. A sensação que eu tenho é que o Senado manterá a integralidade do texto que veio da Câmara, fruto do trabalho muito competente do deputado Rogério Marinho. Fazia tempo que eu não via um relatório tão robusto, uma dedicação tão grande
por parte de um relator de uma matéria, como foi feito pelo deputado Rogério Marinho, e eu acredito que o Senado vai manter na integralidade o texto da Câmara, até para que ele não possa voltar para a Câmara mais uma vez. Se eventualmente encontrarmos algum trecho que precise de um reparo, vamos negociar com a liderança do governo, com a própria presidência da República, para que neste ou naquele ponto, caso haja alguma distorção comprovada, que eu não acredito que ocorra, possa ocorrer o veto presidencial. Então é essa a impressão que eu tenho, que o Senado manterá não só o fim do imposto sindical, mas todos os demais pontos apresentados pelo competente relator Rogério Marinho. Para fechar nossa entrevista, senador, pergunta de Denise Campos de Toledo. Denise. Senador, bom dia. Em relação ao prazo de tramitação, porque as discussões parecem muito vinculadas à aprovação da reforma trabalhista pelo Senado e o avanço das discussões da reforma previdenciária na Câmara. O senhor tem prazos aí, um cronograma que possa criar uma expectativa melhor, especialmente para a reforma da Previdência? Quanto a esse prazo, eu acredito que entre 40 e 60 dias o Senado terá condições de votar essa matéria. O governo dispõe sempre do instrumento da urgência, que poderá abreviar esse prazo. Mas é importante, eu defendo isso com muita ênfase, que o Senado faça, sim, essas duas audiências públicas, possa debater claramente, é um espaço de esclarecimento da sociedade, porque teremos não só a transmissão da Rádio Senado, da TV Senado, que tem boa audiência, mas também a cobertura da imprensa nacional, para que possamos fazer, sobretudo, aquilo que eu já disse, desmistificar as mentiras, trazer a verdade perante a sociedade e combater esse terrorismo cruel, desumano, que vem sendo feito, mais uma vez, no Brasil, para assustar e amedrontar as pessoas. Senador Cássio Cunha Lima, presidente em exercício do Senado, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom fim de semana, senador. Para todos nós. Bom trabalho aos senhores.